Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. O item é Lembrança da Existência Corporal e as questões serão 309, 309A e 310. Se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina espírita, não tem fins lucrativos, portanto, é só para ajudar a doutrina mesmo. O livro que nós estamos utilizando é da editora M, é essa a tradução, tá bom? Então vamos lá. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Ó, uma pergunta interessante. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Resposta: como uma vestimenta inadequada que o incomodava e da qual sente-se feliz em libertar-se. 309A. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do corpo, de seu corpo, em decomposição? Que sentimento lhe faz experimentar a visão de seu corpo em decomposição? Resposta: quase sempre o de indiferença, como por algo a que não dá mais importância. Nesse caso aqui, mais espíritos superiores, né? Do que os inferiores. No vídeo de ontem eu comentava sobre o Afonso do livro Crônicas de um Despertar, escrito por seu Abel Glasser, da mediunidade de seu Abel Glasser, escrito por Caibar Schutel, espírito. E ele sentiu o corpo decompor, porque ele era materialista, ficou preso no corpo e sentiu a decomposição. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, no primeiro relato do livro, ele se dá um tiro na cabeça, o corpo cai e ele fica. Porque morreu o corpo, mas não a pessoa, não o espírito. O espírito não morreu. E aí, como no suicida morre, mas não desencarna, ele sentia os vermes corroerem o corpo, porque ele estava ligado ao corpo ainda. Certo? Ele estava ligado ao corpo ainda. Espíritos superiores, aí é diferente. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, Espíritos Felizes, nós vamos encontrar a evocação do Sanson, ou Samson, Senhor Sanson, em 23 de abril de 1862. Meu caro Senhor Samson, cumprindo um dever com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível depois de vossa morte, como era do vosso desejo. Resposta: uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Aí a pergunta do Kardec. Fosses tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Ele foi evocado 2 dias depois da morte do corpo físico e ele passou por um sofrimento muito grande antes da morte. Resposta do Samson. A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Kardec pergunta: ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Depois de quanto tempo que seu corpo morreu, caiu a ficha e você percebeu o que tinha acontecido? Resposta: ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Claro que não existe nada maior que o merecimento. É a humildade dele falando aqui, se Deus permitiu, porque tinha condições, porque Deus é infinitamente bom, claro, porém infinitamente justo também, então não dá privilégio para ninguém. Questão do Kardec. Estais bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? E o Samson responde: certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, de que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte e robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis
mais o velho doente, mais o velho enfermo, que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou o espírito, e a minha pátria é o espaço, o meu futuro é Deus que reina na imensidade. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Mais uma pergunta de Kardec. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Porque essa evocação foi feita lá na câmara mortuária, no túmulo. Não, câmara mortuária é no velório, né? 2 dias no velório. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui do lado? Que foi a pergunta que a gente viu agora aqui, não foi? 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Para Sanson, que em 8 horas já estava ciente do que estava acontecendo, que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Resposta. Meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, volta ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi o meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem meritório, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Mais uma pergunta de Kardec. Conservastes as ideias até o último instante? Estava lúcido até o último instante da desencarnação? Resposta: sim. O meu espírito conservou as suas faculdades e quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco como faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse para que o sonho da minha vida se completasse. Mais uma questãozinha só. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que se passou convosco nesse momento? O que você sentiu quando acabou? Que sensação experimentou quando o corpo morreu? Resposta. Parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a mente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e no entanto uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Um alívio. Foi isso que o Sanson sentiu. Isso vai acontecer com todo mundo que tem uma vida como ele tinha, de serviço ao próximo, de amor ao próximo, de fé inabalável, fé raciocinada espírita? Sim. Aqueles que não têm esse conhecimento, não. Agora, e aqueles que não têm conhecimento algum, mas que têm uma bondade muito grande no coração, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que não têm o conhecimento espírita, mas têm a bondade? O Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação, não fora do Espiritismo. Essas pessoas são resgatadas imediatamente. Eu contei um caso aqui uma vez de uma jovem que desencarnou. Eu tive a oportunidade de conversar com ela como doutrinador numa reunião mediúnica e ela desencarnou, percebeu que tinha chegado o momento da morte e viu na frente dela uma grande escada, como era assim antigamente, que se via uma grande escada para ir para o céu ou um buraco para cair para o inferno. E ela subiu a escada, só que o que tem no final da escada? A gente não sabe como que é o céu. Então, por mais que ela ideoplasmou, que ela criou a ideia de uma escada, ela subiu, chegou lá, acabou a escada, ela sentou. E ela me disse que acabara de sentar, uma senhora já tinha vindo conversar com ela e a levou até o nosso centro onde ela estava conversando comigo. Esse acabei de sentar e uma senhora chegou, foram 37 anos. Ela não percebeu a passagem do tempo, a relatividade do tempo. Tinha mérito para isso. O seu perispírito não tinha condições de ser levado imediatamente para uma colônia. Porém, no entanto, contudo, todavia, não precisava ficar sofrendo e não tinha resquício para umbral. Não viu o tempo passar. Subiu, acabou a escada, sentou. Oi, tudo bem? Vou com você sim até lá na reunião. E foi isso que aconteceu. Certo? Então depende daquilo que eu faço. Toda vez que eu abrevio a vida, eu vou para um lugar ruim, porque eu crio resquícios mentais e o meu perispírito fica denso, não tem como eu entrar numa colônia
não tem como eu ser resgatado. Certo? Infelizmente é assim. Não é castigo divino, é que é assim. As coisas são assim. Agora, se a gente for como o Sansão, aí a coisa muda de figura, né? Questão 310. Ao fim de um determinado tempo, o espírito reconhece ossadas ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Resposta: às vezes. Depende do ponto de vista mais elevado ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Aí eu volto naquela questão do Afonso. O Afonso, por exemplo, via quando ele desencarnou do livro Crônicas do Despertar do seu Caibar Schutel através da mediunidade do seu Abel Glaser, quando ele tem um infarto, que ele morre, o corpo dele morre de infarto. Ele acorda assim, coloca a mão para trás e dá uma respirada, uma espreguiçada e tem um infarto fulminante. Ele se levanta, achando que só foi uma dorzinha que apareceu no peito. Se levanta, ele olha assim, aí ele vê o quarto dele escuro, com uma certa neblina escura e tal, porque era assim que ele se encontrava, né? E aí ele vê o corpo ali, não consegue se afastar do corpo, ele vê que tinha fiozinhos dele, como se fossem fiozinhos dele ligados na carteira que estava em cima da mesa de cabeceira, em algumas coisas que pertenciam a ele tinha uns fiozinhos, que é um materialismo, está ligado a isso porque dá muito valor às coisas materiais. Então você se liga mentalmente, cria vínculos com as coisas materiais, né? Então, nesse caso, vai demorar um bom tempo. No caso do Afonso, foram 5 anos até que ele conseguisse se desligar do corpo, porque não precisava mais ficar preso ao corpo, evidentemente, não é? Então, o livro é muito interessante, compensa você ler, que é uma leitura fantástica, a gente vai entender muito. O seu Caibar Schutel é extraordinário também nesse sentido, porque ele traz assim o básico, né? Não traz a exceção. O livro Violetas na Janela é extraordinário? É maravilhoso? É muito bom para começar a estudar o Espiritismo? Da Vera Lúcia Manizek de Carvalho, Violetas na Janela, muito bom. Mas o que aconteceu com o Espírito Patrícia aconteceu com o Espírito Patrícia. A probabilidade de acontecer com outra pessoa é muito pequena. O seu Caibar ele traz, como no Eustáquio 15 séculos e uma trajetória, como no Afonso, no Crônicas de um Despertar, então aí ele traz a regra que acontece com as pessoas que têm aquela característica, percebe? Então é isso. Bom, amanhã a gente continua, ainda no item lembrança da existência corporal. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.